Você já parou para pensar que algumas das histórias mais intrigantes da humanidade podem estar bem debaixo do nosso nariz? E hoje, vou te contar sobre uma delas que, sinceramente, vai te deixar com a cabeça girando. Imagina só, existe uma criatura tão impressionante, tão extraordinária, que está descrita em um dos livros mais antigos que conhecemos. Não, não é uma lenda urbana moderna. Não é invenção de Hollywood. Estou falando do Leviatã, uma criatura misteriosa mencionada na Bíblia. E olha, não é uma menção qualquer. No livro de Jó, capítulo 41, temos uma das descrições mais detalhadas e, francamente, mais assustadoras de toda a literatura antiga. É Deus mesmo quem fala, fazendo perguntas que parecem simples, mas que carregam um peso imenso. Poderás tu pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Parece até o início de um poema, não é? Mas espera só um pouquinho, porque a coisa fica ainda mais interessante. A descrição continua, e cada detalhe é mais surpreendente que o outro. Imagina uma criatura com dentes que se entrelaçam como armadilhas perfeitas, escamas tão próximas e resistentes que nenhuma arma conseguiria penetrar. E aqui vem a parte mais impressionante. Seu hálito é descrito como capaz de soltar fumaça, suas narinas cospem fogo, e seu sopro? Bem, ele é forte o suficiente para acender brasas. Quando essa criatura se move no mar, as águas fervem ao seu redor. E tem uma parte que sempre me arrepia. Quem jamais abriu as portas do seu rosto? Em redor dos seus dentes há terror. Mas aqui está o mais curioso. Por algum motivo, essa história raramente é discutida. Todo mundo conhece Moisés abrindo o Mar Vermelho, Davi contra Golias, as profecias do Apocalipse. Mas o Leviatã é como se existisse um silêncio estranho sobre ele. Muita gente tenta explicar dizendo que é só uma metáfora. Mas pensa comigo, por que alguém faria uma descrição tão minuciosa, tão específica, de algo que supostamente não existe? É como se você descrevesse cada detalhe de um smartphone para alguém do século XVIII. Seria específico demais para ser apenas simbólico, não acha? Os estudiosos não conseguem chegar a um consenso. Tem quem diga que o Leviatã é uma representação do caos. Outros acham que é um símbolo das forças da natureza que não podemos controlar. Mas existe um grupo fascinante de pesquisadores que propõem algo diferente. E se essa criatura realmente existiu? Não como um mito ou lenda, mas como um ser real, físico, que habitou nossos oceanos em tempos antigos. Talvez um tipo de dinossauro marinho que ainda não descobrimos? Ou uma espécie que deixou nosso planeta há muito tempo? E sabe o que torna tudo isso ainda mais intrigante? O Leviatã não aparece só na Bíblia. Outras culturas antigas, completamente diferentes e separadas por oceanos e continentes, têm histórias surpreendentemente similares. E as semelhanças? Bem, elas são perturbadoramente específicas. Se você ficou curioso como eu para saber mais sobre essas conexões misteriosas, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério que atravessa culturas e desafia nossa compreensão da história antiga. Me conta nos comentários o que você acha. Será que o Leviatã foi real? Ou existe outra explicação para tantas culturas diferentes terem registrado algo? Você já parou para pensar que talvez os monstros marinhos não sejam apenas lendas? É uma pergunta intrigante, não é mesmo? Imagine só, muito antes da internet, antes mesmo que diferentes povos pudessem se comunicar entre si, culturas completamente distintas descreviam criaturas marinhas assustadoramente similares. O Leviatã, descrito na Bíblia, não estava sozinho. Os cananeus tinham o Lotan, uma serpente marinha de várias cabeças. Na Babilônia antiga, Tiamat reinava como uma gigantesca serpente do mar. E lá no norte gelado, os vikings tremiam ao falar de Jormungandr, a serpente que abraçava o mundo inteiro. Mas
Aqui vem a parte mais fascinante. A ciência moderna está nos mostrando algo surpreendente. Os paleontólogos descobriram fósseis de criaturas que parecem ter saído direto dessas antigas descrições. Já ouviu falar do mosasauro? Era um predador marinho impressionante, com mais de 15 metros de comprimento. Seus fósseis hoje estão expostos em grandes museus, como o de História Natural em Nova York, e tem mais. O basilossauro, um ancestral das baleias que chegava a 20 metros, com um corpo que lembrava muito uma serpente gigante. Agora pense comigo, como povos antigos, sem equipamentos modernos ou conhecimento científico, conseguiram descrever criaturas tão parecidas com esses animais pré-históricos? O livro de Jó, por exemplo, traz detalhes impressionantes sobre o Leviatã, como se estivesse descrevendo algo real, algo que as pessoas daquela época realmente conheciam. E aqui está a questão que não quer calar. Será que essas criaturas sobreviveram por mais tempo do que imaginamos? Será que os relatos antigos são, na verdade, memórias preservadas de encontros reais com esses seres extraordinários? Os estudiosos continuam debatendo. Seria o Leviatã apenas um símbolo? Uma criatura real que existiu e se extinguiu? Ou, talvez, algo que ainda habita as profundezas dos nossos oceanos? É incrível pensar que até hoje exploramos menos de 5% dos oceanos. Imagine o que ainda pode estar lá embaixo, nas partes mais profundas e inexploradas dos mares. Se você ficou curioso para saber mais sobre essas descobertas fascinantes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Na próxima parte, vou revelar evidências ainda mais surpreendentes sobre essa história extraordinária. Se você acha que o Leviatã é apenas uma criatura do passado, prepare-se, porque há sinais de que esse monstro, ou algo muito parecido com ele, ainda pode estar escondido nas profundezas do nosso mundo. Em 1997, aconteceu algo que deixou a comunidade científica perplexa. 2 pesquisadores do governo americano estavam fazendo um monitoramento de rotina no Oceano Pacífico quando captaram algo extraordinário, um som tão poderoso que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Esse fenômeno ficou conhecido como The Bloop. No início, pensaram ser apenas uma falha técnica, mas após dezenas de análises minuciosas, chegaram a uma conclusão surpreendente. O som era real e, mais impressionante ainda, parecia ter sido produzido por uma criatura viva. E aqui vem o detalhe mais intrigante. Para um som ser captado a essa distância, a criatura precisaria ser maior que qualquer animal conhecido pela ciência moderna, maior até que uma baleia azul, o maior ser vivo que conhecemos. O mais curioso, o som veio de uma região completamente isolada e inexplorada do oceano, onde raramente o ser humano consegue chegar. A explicação oficial sugere que poderia ser o som de uma geleira se partindo, mas até hoje ninguém conseguiu reproduzir esse som com precisão e diversos oceanógrafos questionam essa conclusão. Você sabia que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre nosso próprio oceano? Mais de 80% das profundezas marinhas ainda são um completo mistério para nós. Todo ano, cientistas descobrem espécies que parecem saídas de filmes de ficção científica, peixes bioluminescentes, criaturas transparentes, seres com características que desafiam nossa imaginação. Em comunidades pesqueiras isoladas ao redor do mundo, histórias sobre monstros do mar são passadas de geração em geração, relatos de olhos gigantescos, sombras colossais sob barcos e sons inexplicáveis ecoando das profundezas. Claro, não existem registros em vídeo, apenas testemunhos e o medo genuíno dessas comunidades. Talvez o Leviatã de hoje não seja exatamente como as antigas escrituras o descreveram. Pode ter evoluído, se adaptado, encontrado novos lugares para se esconder, mas a possibilidade de que uma criatura antiga e colossal ainda nade em nossas águas profundas
é algo que nem mesmo a ciência pode descartar completamente. No fim das contas, o Leviatã pode ser um símbolo, um mito ou a memória de algo real. Ou talvez seja um lembrete de que nem tudo o que está registrado em textos antigos deve ser ignorado. Afinal, toda lenda carrega consigo um fundo de verdade. E você, o que acha? O Leviatã realmente existiu? Ou será que ainda existe? Deixa seu comentário aqui embaixo, ativa o sininho e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!